Vai. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. Esse é mais um encontro com Papo com Mazeu. Hoje aqui nós estamos recebendo a professora Júlia Malanchen, lá da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, e o Vinícius Gouveia, que é estudante da PUC, e faz parte do movimento dos estudantes que luta por bolsas de estudo. Eu queria agradecer já de saída a presença desses dois convidados e do Igor, que passa agora a comandar os trabalhos e coordenar os nossos debates. Boa noite a todos e vamos nessa. Muito obrigado, camarada Mazeu. Bom, também dar boa noite a todos. Eu sou o Igor. Hoje eu vou estar aqui como mediador aqui dessa live. A gente vai ter a presença aí do nosso camarada Mazeu, claro, do Vinícius Gouveia, estudante da PUC, militante também do Movimento por uma Universidade Popular, e da Júlia Malanchen. Acho que eu falei certo, né, Júlia, o seu nome? Se eu não falei, você me corrige, por favor. Que, como o Mazeu já bem apresentou, é professora adjunta no Centro de Educação, Letras e Saúde, no programa de pós-graduação e ensino na UniOeste, lá em Foz do Iguaçu. Bom, esse nosso papo está sendo transmitido ao vivo, aqui pelo canal do Partido Comunista Brasileiro de São Paulo, para todo o Brasil. Então eu peço a todos que compartilhem essa live, mandem para os seus amigos, para os familiares. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana. A gente vai conversar um pouco sobre ensino à distância, sobre como tem sido aí os desafios do EAD, o panorama do EAD, tanto no ensino público quanto no ensino privado. É um debate bastante atual. Afinal, a gente está vendo pipocar aí por todo o país o EAD, seja não só nas universidades, mas também no ensino básico, né? E, bom, passar a palavra agora para o nosso camarada Mazeu, fazer aí uma análise de conjuntura. Essa semana foi mais uma semana atribulada, a gente está vendo o número de mortes crescer diariamente. O presidente continua se omitindo das suas responsabilidades, continua andando de jet ski aí no Lago Paranoá, no sábado, ontem, né, que ele daria o famoso churrasco, que na verdade ele disse depois que era uma mentira, mas ele foi visto andando de jet ski, questionando, enfim, toda a atenção que a gente tem dado para a questão do coronavírus. Bom, mas eu vou passar a palavra agora para você abrir aí com a conjuntura da semana e depois a gente passa para os nossos convidados. Muito obrigado. Eu queria começar dizendo que, de fato, a semana foi muito agitada. Agitada em que sentido? Né? Agitada no sentido da decadência cotidiana que esse governo vem apresentando, e mais do que isso. Né? Não só o governo vem se colocando como um governo que está alheio à realidade brasileira, como também setores do Congresso, setores do Parlamento, principalmente as últimas manifestações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em dizer que não se coloca a questão do impeachment nesse momento em relação ao senhor Bolsonaro. A situação brasileira é uma situação de degradação rápida, além da crise da pandemia, que atinge violentamente o país. Superamos os 10 mil mortos, com um presidente que, no primeiro momento, quando vem a notícia dos 10 mil mortos, ele disse que vai fazer um churrasco, depois ele disse que o churrasco é fake, mas vai andar no Lago Paranoá de esqui. Isso demonstra a total perda, eu diria, do equilíbrio político e mais, o desprezo às vidas dos brasileiros. Esse senhor, em nenhum momento, veio a público dizer sobre o que ocorre com o povo brasileiro, que vive uma situação de pandemia, de crise econômica, de crise política e de degradação dos empregos e das condições de vida. Esse é um contexto muito grave.
num momento onde a dificuldade de organização em função da pandemia é latente, é clara, é evidente, e, ao mesmo tempo, abre-se a necessidade de uma grande organização, de ações políticas, nesse momento, pelas redes, à medida do possível, pressionando, não é, a sociedade, pressionando os setores organizados, principalmente as centrais sindicais, que até agora me parece que estão mudas diante de uma catástrofe econômica, uma catástrofe social, uma catástrofe de saúde. O que coloca, obviamente, na ordem do dia a necessidade de uma grande mobilização nesse momento pelas redes em função da necessidade que temos de manter o isolamento social, coisa que o senhor Bolsonaro contesta permanentemente, numa política de morte, numa política onde ele chega a dizer ali no seu jet ski para os burguesinhos que estavam no iate fazendo um churrasco, que ele provavelmente ficou com inveja, porque ele queria fazer o dele, ele disse que, olha, provavelmente 70% da população vai pegar o vírus. Se a gente pensar que cada brasileiro está contaminando 3 ou 4, você imagina que desses 70%, pelo menos 35% vão morrer. Né? E é isso que o senhor Bolsonaro está pregando, quer dizer, um darwinismo social, uma visão muito clara de uma eugenia, no sentido de, olha, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos morrem, numa concepção extremamente reacionária do mundo, não é? Já superada por qualquer visão científica, e esse senhor está pregando que a seleção natural, no sentido de que as pessoas que são mais fortes, são mais ricas, têm mais condições, sobrevivam, e a maioria dos trabalhadores pobres podem morrer porque tem muito mesmo, não há interesse desse governo, desse presidente, dos ministros, do ministro da Saúde, não é, em resolver uma questão gravíssima. Então é um momento muito difícil que vivemos, e dentre os muitos problemas que temos, na pandemia, é o momento onde, na educação, o golpe que a pandemia inflige é muito grande. As escolas estão fechadas, mas é necessário se manter as atividades educativas minimamente, e o governo e a burguesia brasileira, oportunisticamente, principalmente os setores da educação privada, né, os empresários da educação privada, estão aproveitando esse momento para criar um grande balão de ensaio para transformar uma parte significativa da educação brasileira em educação à distância. E é hoje o nosso tema. Né? Nós temos visto, eu mesmo trabalho numa universidade privada, onde tem se implementado o tal do ensino, que a gente, lá na PUC de São Paulo, onde eu trabalho no programa de pós-graduação em serviço social, estamos chamando de educação emergencial online, e que, obviamente, tem criado dificuldades para que os estudantes apreendam e tenham acesso aos fundamentos da matéria. Quer dizer, temos que discutir o que fazer, temos que discutir quais as medidas que devem ser tomadas para evitar, primeiro, que os estudantes percam o semestre. Um segundo aspecto, que os estudantes não saiam prejudicados, mais ainda, por uma crise e por um governo, por uma pandemia, obviamente, e por um governo inepto que não faz nada a não ser ver as pessoas morrerem e terem dificuldades para sobreviver e fica aguardando o próximo capítulo da tragédia. Nesse sentido, eu acho que a gente podia passar a palavra para a professora Júlia, para ela fazer um balanço do significado do momento e quais as alternativas que temos. Não é, Igor? Não, com certeza, mas inclusive, eu acho que é importante a gente relembrar também que o próprio governo federal tem forçado aí a manutenção, por exemplo, do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a forma de ingresso aí de milhares aliás, de milhões, né, de brasileiros
tanto na universidade, quanto nos programas como ProUni, FIES. Eu vou chamar, então, a Júlia agora, Júlia, para você comentar um pouquinho para a gente, falar sobre essa proliferação aí do EAD nesse momento de pandemia, e como isso tem se tornado uma alternativa ou não, né, para o ensino, para a manutenção do ensino. Me tirar do mudo aqui, você esqueceu. Boa noite. Não, imagina. É uma forma só para descontrair aqui. Bem, boa noite primeiro, né? Quero dizer boa noite para quem está nos assistindo. Agradecer o convite aí feito pelo professor Mazeu, para que a gente converse um pouco sobre essa situação, né, de improvisação que tem acontecido nos últimos dias, né, um mês, 2 meses, talvez, em alguns lugares, em relação à substituição de aulas presenciais por aulas remotas, por aulas online, em alguns lugares até colocado como modalidade EAD, sim, tá? Pegando um gancho do que o Mazeu comentou aí sobre o contexto nacional, eu só gostaria de colocar que, né, infelizmente é isso, né, em termos de oportunismo dentro da educação também. A gente sabe, quando a gente está falando de educação, de um processo de formação humana dentro de um modelo capitalista, a gente tem que ter em mente que o foco do capital é sempre continuar acumulando, independente do que está acontecendo, né? Continuar a exploração, continuar acumulando. E a nossa concepção de educação, né, uma concepção socialista de educação, ela traz como fundamental a questão de se pensar a emancipação humana a partir da educação, né? Então, a educação escolar não é meramente uma reprodução de conteúdos, uma transmissão de conteúdos tecnicamente, mas ela traz junto, né, toda uma concepção de formação humana, de emancipação, de humanização, né? Infelizmente, nos moldes que está sendo proposto a questão da substituição da aula online, presencial por aula online, a gente não vê esse horizonte, tá? Só também fazendo uma recuperação, Mazeu e para quem está nos assistindo, essa fissura que as políticas educacionais vêm buscando implementar já há alguns anos na educação pública no Brasil e também tem acontecido na educação privada, ela não é de hoje, né? Quando eu fiz a minha pesquisa entre 2006 e 2007, que inclusive tem um livro publicado sobre isso, eu já levantava os problemas da EAD na formação de professores. Tá? Naquele momento, o meu foco era observar como que isso estava se dando na formação de professores, mas era o primeiro passo, né? Hoje a gente observa, 15 anos depois, como isso se alavancou de forma, assim, sem precedentes antes, né? Devido justamente à questão da tecnologia digital, as tecnologias da informação e da comunicação. Então, a questão da implementação de algumas... que eu vou ficar sempre fazendo, adjetivando de maneiras diferentes, porque se a gente for, assim, fazer uma discussão aprofundada, até esse modelo que está sendo implementado nas redes de educação básica, públicas ou privadas, a gente não poderia caracterizar como uma modalidade de EAD, como ela está proposta na regulamentação. Tá? Mas, devido à pandemia, né, a gente acaba recebendo essas informações como se fosse EAD também, tá? Primeiro, né, que, então, essas políticas, de algum modo, elas já estão sendo cavadas, elas já estão buscando fissuras na educação pública, no primeiro momento, no ensino privado, e as duas últimas legislações que foram aprovadas, inclusive no Brasil, entre 2018 e 2019, antes dessa regulamentação de 2020, devido ao Covid de 2019, já abriu um espaço muito grande no ensino médio e no ensino superior, nos cursos presenciais para EAD. Tá? Então, na reforma do ensino médio mesmo, aprovada pelo Temer ainda em 2018,
já abria uma brecha em um dos artigos que os cursos de ensino médio poderiam ter de 20% a 30% de aulas à distância, no ensino presencial. Em 2009, numa outra regulamentação feita já no governo Bolsonaro, já abria a possibilidade de termos entre 20% a 40% no ensino superior, as aulas à distância em cursos presenciais, tá? Então, já estava sendo construído de algum modo, e com a questão da pandemia, né, com a questão do Covid, isso abriu uma fissura sem precedentes para que empresários, né, da educação aproveitem esse momento, porque prefeituras ou governos estaduais estão fazendo contratação sem licitação de muitos serviços prestados por empresas aí que estão explorando esse momento para continuar, então, acumulando o lucro, tá? A gente tem exemplos, vou dar um exemplo do meu estado, na educação básica do meu estado, foi contratado sinais de TV, né, de uma empresa para mandar sinais para as aulas online, para as videoaulas que foram gravadas para os alunos assistir. Foi contratado uma plataforma online também para, né, desenvolver as atividades, e também foi contratado empresas com dados de internet, né? Se a gente for levantar em termos de Paraná, são muitos milhões já gastos nesse sistema de implementação de aulas como se fossem, né, modelo de educação à distância, mas, na verdade, está ocorrendo um formato de improvisação. Algumas questões que eu trago para a gente pensar, tá, a partir disso. Porque algumas pessoas têm nos colocado, e vocês estão com preconceitos em relação à EAD, vocês estão com preconceitos em relação ao uso da tecnologia, vocês estão com medo de se adaptar ao aparato tecnológico, e, na verdade, o que nós claramente vemos, sem nenhuma ilusão, é o não acesso dos alunos a esse formato. Mesmo esse formato sendo um formato ruim, sendo um formato de não qualidade, não seria um formato que a gente planejaria para ofertar para os nossos alunos, né, se fossem consultados associações, professores, pesquisadores e tudo mais, comprometidos com a aprendizagem, né, dos filhos e filhas da classe trabalhadora que estudam no ensino público. O que nós observamos, assim, nitidamente, né, porque os colegas professores vão nos passando os dados, é que os alunos não têm acesso por diversas questões. Primeiro, né, tem uma pesquisa já apontando que 42% das casas no Brasil não têm computador. Segundo, muitos se tem computador, né, quer dizer, seria o acesso, então, só via celular. Então, como estudar, como acessar conteúdos, fazer atividades via celular, né? Muitos têm acesso a um computador, estão em 2, 3, né, dentro de casa. Muitos têm acesso ao computador, mas não têm acesso a uma internet de qualidade. Então, são muitos problemas a gente pensar somente na questão de que os professores ou pais ou a sociedade, de algum modo, rejeita esse modelo. A questão é, nós entendemos que, na realidade, é uma ilusão nós acreditarmos, né, que os alunos que fazem parte da escola pública estão tendo acesso de 100% a tudo, né? Não há acesso. Não há inclusão, não há democratização de acesso, nem no modelo burguês, né? A gente sabe que, inclusive, a concepção de democracia, né, para o socialismo, e, né, dentro de uma perspectiva burguesa, é bem diferente. Então, a nossa posição, enquanto pesquisadores, enquanto professores da rede pública, né, e comprometidos, então, com a formação dos filhos e filhas da classe trabalhadora, é não aceitar esse modelo improvisado de AD ou de aula remotas, não por
rejeição ou preconceito ou medo de substituição por tecnologias, porque nós estamos entendendo, né, e tendo dados empíricos muito reais de que os alunos não estão realmente conseguindo acessar, né, e se não acessam, não tem aprendizagem, e se não tem aprendizagem, o que vai acontecer no final é uma farsa, né, quer dizer, está acontecendo já. Como que esses alunos vão fazer um Enem, né, como que esses alunos vão ser aprovados ou não diante disso? Vai ser aprovado todo mundo sem realmente ter acesso ao conhecimento. Então, é uma farsa. Eu sempre falo para os meus alunos, o que, né, dentro desse modelo burguês que nós vivemos, é necessário, muitas vezes, a reprovação, porque eu acho muito mais antidemocrático você passar um aluno que não domina o conhecimento, que não tem conhecimento, e que a função da escola é fazer com que ele consiga aprender, ele consiga dominar teoricamente aqueles conteúdos e fazer relações com isso na sua prática social, é muito mais cruel ele só passar de um ano para uma série para outra, sem dominar, do que ele, né, ser retido e, talvez, né, no segundo ano ele aprender. Agora, nesse modelo, né, nós não somos ingênuos de achar que o governo está preocupado com a aprendizagem dos alunos ou com a sequência dos conteúdos. Eu vejo muito fortemente a mão, né, do mercado, do capital, explorando esse momento, de forma oportunista, como o Mazeu falou, né, para vender os seus pacotes tecnológicos, para vender os seus, né, tudo que eles têm para ofertar de tecnologia digital, da informação e da comunicação, e o resultado, assim, sem ser, né, tão desesperador, mas é o aprofundamento, porque a gente vai falar que a precarização está acontecendo agora, a precarização está acontecendo há muitos anos da educação pública, né, mas é um aprofundamento, sim, muito cruel, da precarização da formação dos filhos e filhas da classe trabalhadora na escola pública. E quando eu falo escola pública, eu estou falando desde a educação infantil até o ensino superior. Muito bem, Júlia, muito obrigado aí pela sua intervenção. Antes de eu passar para o Vinícius, a gente tem duas perguntas aí para você e o Mazeu responderem, e aí eu vou fazer aqui para vocês respondem, depois a gente passa para o nosso outro convidado, que é o Vinícius. Bom, a pergunta é a seguinte, a Raquel, ela fala que na atual conjuntura, ela pergunta, aliás, na atual conjuntura, qual a melhor postura das instituições para motivar os alunos a não desistir? Ela diz que estuda ciências sociais em uma instituição privada e que muitas pessoas desanimaram, né? Então fica aí a pergunta da Raquel Oliveira. A outra pergunta da Maísa é a seguinte. Bom, ela constata, né, que mais de 60% dos alunos da rede pública estadual não têm condições de acompanhar o modelo que está sendo implementado aqui no estado, né, que, enfim, ela chama de EAD, mas a gente tem esse debate aí se é EAD ou não. E ela pergunta, esses alunos, afinal, ficarão excluídos? Né, eles ficarão excluídos de todo o conteúdo? Como é que vai ser esse processo aí de aprovação ou de não aprovação? Como é que isso tem sido debatido nas secretarias de ensino? E qual que é a percepção de vocês enquanto professores, enquanto pesquisadores? Acho que a Júlia deu um pouquinho, né, falou um pouquinho sobre isso na fala dela, mas se vocês puderem aprofundar um pouquinho nessas duas questões, eu vou passar primeiro para o Mazeu, depois, Júlia, você responde, pode ser? Beleza, então, Mazeu, pode responder, a fala está com você. Vou, como diz o meu, não vou fazer como diz o meu amigo Zé Paulo Neto, não serei telegráfico, porque não tem mais telégrafo, serei whatsappico, para poder passar a palavra para o Vinícius. Mas esse é um dos aspectos graves do que está ocorrendo. Quer dizer, mesmo nessa coisa de manter o Enem, né, no meio de uma pandemia e de um refluxo enorme do acesso às aulas, né? Quer dizer, a maioria dos estudantes brasileiros são estudantes pobres, que não têm acesso a computador,
e as escolas estão fechadas. Não é? Então, tem muito estudante, mesmo os estudantes que têm bolsa, não é? Que serão os mais penalizados das universidades privadas, chegam a assistir aula por celular. Você imagina que você assistir uma aula online por celular durante pelo menos 2 horas é algo extremamente estafante. Quer dizer, quando você pensa no conjunto da população, nessa publicidade enganosa, não é? Eu diria quase criminosa, dizer, olha, faça o Enem, estude, participe, tenha acesso às redes e tal. Quer dizer, como? Se a maioria das pessoas não tem um celular, não tem um computador, não tem como acessar as redes. Então, o que é claro é que oportunisticamente está se aproveitando o momento para se começar a mudar, de fato, o foco do processo educacional, não é? Dando, obviamente, uma prioridade para aqueles que têm condição econômica. Ou seja, é mais um dos elementos claros de exclusão, não é? Que o governo Bolsonaro está fazendo, não é? Daqueles que vivem do seu trabalho, quer dizer, dos filhos das classes trabalhadoras, não é? Principalmente no momento onde você tem um aumento enorme da precarização e da condição de vida bastante precária que estamos vendo aqui no Brasil. Né? Eu rapidamente vou passar a palavra para deixar depois o Vinícius fazer as suas considerações. Perfeito. Só para registrar antes, Júlia, a gente já está aí com 72 pessoas assistindo a gente do Brasil todo. É muito importante que vocês que estão assistindo compartilhem essa live aí com seus amigos e familiares, colegas, enfim. E agora eu vou passar a palavra para a Júlia responder aí as perguntas. E quem tiver pergunta, manda no chat, hein? Tá joia. Então, tentando, né, fazer algumas intervenções, pensar algumas questões que devem ser encaminhadas nesse momento, porque ninguém tem uma resposta, né, para um momento desse e para uma reorganização dessa, que não tivemos, né, nos últimos tempos, nenhuma situação tão grave como essa pandemia. A gente teve H1N1 lá em 2009, eu até estava lembrando esses dias, e eu lembro que naquele momento a gente acabou ficando, acho que uns 30 dias, pelo menos na universidade que eu estava, parados, até realmente já, né, ser liberada a questão da vacina, mas foi uma coisa muito rápida, né, a questão da vacina, então isso fez com que a gente conseguisse dar uma sequência regular, né, e a questão da pandemia agora é uma situação realmente sem precedentes, né. Então, respondendo a Raquel, acho que foi a Raquel que fez a questão, o que eu tenho conversado às vezes com os meus alunos, com os meus colegas, né? É uma situação de repensar a educação, replanejar a educação para além da caixinha que a gente está acostumado, né? Porque o que a gente observa? As pessoas querem seguir como era antes o calendário, como era antes o conteúdo, como era antes a carga horária, os dias letivos, e nós estamos com uma outra situação nesse momento, que é muito mais importante e que é muito grave, que é a questão de como salvar vidas, né? Além de, claro, o processo de formação dos indivíduos, o processo de aprendizagem dos alunos ser importante, mas para isso a gente tem que se manter vivo, né? Vamos dizer assim, o primeiro foco deve ser como vamos fazer para nos mantermos vivos, né, diante de uma situação como essa, e, né, com um governo totalmente embrutecido, totalmente reacionário, né, dessa forma. Então, por exemplo, quando aconteceu no Paraná essa implementação desse modelo via aulas gravadas, aí atividades em plataformas online para os alunos, daí o professor da turma vira um mero corretor de atividades, um mero executor, o que a gente, né, discutiu entre os colegas e contato que a gente tem. Na verdade, não é interesse do governo, né, ou vamos pensar assim, muitas vezes, as mantenedoras de instituições privadas, é realmente a aprendizagem, né, o conteúdo ser aprendido de forma realmente completa.
a instituição privada quer, de algum modo, continuar recebendo as mensalidades, e no setor público, o governo aproveitou, né, esse momento para acabar favorecendo aí alguns colegas empresários em termos de contratação de serviços. Mas nós, educadores, né, pensando o dia a dia dos alunos, pensando as atividades escolares, pensando o ano letivo, a gente sabe que precisa de replanejar tudo, né? Criar um outro modelo, uma outra forma de pensar atividades, pensar aprendizagem, para além daquele modelo que a gente está acostumado dentro da caixinha, né? Esses dias eu falei assim, gente, qual que é a preocupação com 200 dias ou com 800 horas? A preocupação tem que ser, se a gente for ofertar uma educação, que realmente ocorra aprendizagem. Porque se não ocorrer aprendizagem, para que eu vou ofertar qualquer modelo? Né? Então, quer dizer, nós realmente comprometidos que os filhos e filhas da classe trabalhadora aprendam, a gente tem que fazer um replanejamento pensando isso. Né? O nosso foco é aprendizagem, não é cumprir dias letivos, não é cumprir uma lista de conteúdos, não é cumprir uma carga horária. É pensar como que a gente pode replanejar isso a partir desse momento anormal que nós estamos vivendo. E é possível, sim, é possível. Somos nós que construímos os modelos que existem, somos nós que criamos os modelos que existem e a legislação que está aí. Então, a minha sugestão sempre foi, né, os colegiados dos cursos de graduação discutirem a partir da realidade dos seus alunos. As escolas teriam autonomia para construir os seus PPPs e que tipo de educação vou ofertar para os alunos. E aí, de repente, se joga um modelo totalmente tecnicista, totalmente desconectado da realidade dos alunos, e vai massacrando aluno e professor. Porque nós já tínhamos muitos casos de professores, vamos falar agora de professor, né, que é mais a minha área, de professores né, com atestado, com depressão, com estresse, esse número só vai aumentar, porque a subsunção formal, né, como já dizia Marx, do trabalho ao capital, ele está de uma forma intensa agora, porque, mas o professor está na sua casa, pode corrigir, mas a quantidade de atividades que são dadas e o atendimento individual por WhatsApp em plataformas intensifica o trabalho do professor. Então, se o professor ele dava aula, né, dava 2 aulas de manhã para uma turma e tinha lá 30 alunos, agora ele precisa de muito mais tempo para corrigir essas atividades, para encaminhar sugestões, enfim, para atender esses alunos. Então, o professor, via WhatsApp, via plataforma online, via e-mail, ele está estendendo a carga horária de trabalho assim, infinitamente. Então, nós, enquanto trabalhadores, né, da educação, a nossa luta tem que ser por nós termos autonomia para planejar como que nós fazemos isso na nossa rede, na nossa escola, na nossa universidade. Mas não é o que tem acontecido vamos pensar em sistema público, né, com redes estaduais ou redes municipais, eles têm recebido o pacote pronto. E a gente tem que pensar fora da caixinha e fora desse pacote pronto, porque o que nós defendemos é aprendizagem, né, com qualidade, com emancipação humana, e isso não está acontecendo, infelizmente. Certo, muito obrigado pela Júlia e pelos comentários do camarada Mazeu. Vinícius, a gente tem percebido que, do ponto de vista dos alunos, existem muitas questões em relação não só ao acompanhamento das aulas, seja pela falta da própria estrutura, como já foi comentado aí também anteriormente, mas também a maneira como isso tem impactado aí no dia a dia dessas pessoas, desses alunos, muitas pessoas, mães que agora estão em casa com seus filhos, não conseguem acompanhar as disciplinas, pessoas que perderam o emprego e não têm nem cabeça, né, para acompanhar as disciplinas.
você está do lado dos estudantes, você está do lado, enfim, daqueles que estão sofrendo com isso diariamente, você da rede superior privada de ensino. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho como tem sido feito as conversas com os seus colegas de sala, o que vocês têm, enfim, tirado enquanto posicionamento, e, sobretudo, agora, nesse momento também, não só de crise do coronavírus, mas de crise econômica que tem afetado as famílias, como as mensalidades têm impactado na vida desses estudantes trabalhadores. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente. A palavra está com você, Vinícius. Boa noite, camaradas. Bom, boa noite aí para a Júlia, para o Mazeu, Igor, para todo mundo que está nos assistindo. Antes de entrar propriamente nos problemas, né, mais imediatos que estão acontecendo com os estudantes, principalmente os estudantes das universidades privadas, gostaria de pontuar um pouco na linha do que está sendo já colocado aqui nessa conversa, de que do mesmo modo que os problemas econômicos que a gente está tendo no Brasil não tiveram origem, não são resultado do Covid-19, os problemas que acontecem com a educação à distância no Brasil também não começaram com a pandemia, não começaram com essa quarentena, né? É importante a gente ter clara compreensão, e aí eu vou fazer um resgate histórico aqui, tentar ser breve, de que com o advento do neoliberalismo houve uma reforma na superestrutura do Estado, principalmente na década de 90, do qual a maior marca disso é a FDB, de 1996, e aí essa reforma ela foi feita justamente para que o capital pudesse se valorizar e se encontrar um espaço de maximização dos lucros no ensino superior. Então, você tem, né, essa reforma, né, que, é importante dizer, é uma reforma totalmente orientada pelo Banco Mundial, e aí tem dois documentos que eu destaco aqui, que, enfim, dão essas linhas gerais de o que deveria ser feito com o ensino superior brasileiro. Os dois documentos, um é de 95, se chama Educação Superior, as lições derivadas da experiência, e outro documento do Banco Mundial, e isso é para toda a América Latina, tá? O outro documento tanto é que os documentos estão em espanhol. O outro documento é de 2003 e se chama A Construção de Sociedades do Conhecimento, Novos Desafios para a Educação Superior. Pois bem, essa reforma que foi feita, né, desde a década de 90, principalmente, ela continua nos primeiros governos do PT, tanto é que você tem em 2005 a regulamentação da educação à distância, né, no primeiro governo Lula, portanto, e essa reforma foi feita para abrir mercado para as universidades privadas, né, fazer uma transferência de recursos públicos para essas instituições privadas, né, para as empresas que comandam essas instituições. Os mais conhecidos é o FIES e o ProUni, ainda que tem diferenças nessa transferência de renda pública, né, direto ou indiretamente, mas, enfim, é essa questão que se coloca, né? E aí o que a gente tem hoje na educação à distância, portanto, é resultado dessa estratégia comandada aí, né, sob orientação do Banco Mundial. Então, e aí, veja, quando a gente fala do ensino superior privado, é importante fazer uma diferenciação. Primeiro, que ao longo principalmente dos anos 2000, né, para frente, ou seja, nos últimos 20 anos, houve uma diferenciação e uma diversificação das instituições de superior. Você tem algumas universidades, alguns centros universitários e, principalmente, faculdades, né? Por quê? Porque aí você cria espaço para essas instituições se desenvolverem rapidamente, né, pelo Brasil todo, claro, mais concentrado em alguns lugares do que outros, mas, enfim. E aí você tem as universidades de massa, né? As universidades de massa, que, por exemplo, é diferente da PUC, onde eu estudo, né? E é importante comentar também que tem diferença entre as PUCs, né? A PUC de São Paulo é diferente da PUC de Campinas, que é diferente da PUC de Minas Gerais, etc. Mas, enfim, focando aqui nas universidades de massa, essas universidades, elas foram desenvolvidas, assim, e amplamente, né, estão amplamente presentes na educação superior para formar rapidamente os estudantes para eles adentrarem no mercado de trabalho. Então, o foco dessas instituições
não é, evidentemente, a produção de ciência, né? São cursos rápidos, e aí que está o ponto. Com todo esse objetivo, com toda essa reforma e essa abertura de mercado para as universidades privadas, o principal mecanismo onde isso foi feito foi através da educação à distância, né? Já que as universidades, né, seguindo esse modelo, seguindo essa estratégia, por assim dizer, as universidades têm que servir para capacitar as pessoas, para formar as pessoas, para elas adentrarem no mercado de trabalho, o EAD serve, né? Tanto é que, se a gente for olhar para os dados, veja, do total e os dados que eu tenho aqui são dados atuais, estão em INEP, né, são dados de 2018. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais de 2.500 instituições de ensino superior. Dessas instituições, 88% são privadas. E aí, vejam, só de matrículas em educação à distância, a gente já passou da casa de 2 milhões. E aí 90% dessas matrículas também estão no ensino superior privado, né? Então, assim, o que a gente está enfrentando hoje com a educação à distância, né, essa educação que não integra ensino, pesquisa e extensão e não tá sendo desenvolvida para a produção de ciência, propriamente dito, e ainda mais, né, para a produção de ciência, para a emancipação aí dos trabalhadores, esses problemas eles vêm de longa data, e quando tem a quarentena, quando tem a pandemia, é justamente esse mecanismo que já estava estruturado que ele vai ser ampliado, né? E aí agora ele está sendo usado para todos os níveis, né? Estão tentando usar para todos os níveis da educação, mas principalmente aí no ensino superior. E aí acontecem esses problemas que já foram pontuados, né? Os estudantes não têm acesso a computadores, não têm acesso a pacote de dados, não tem espaço adequado em suas casas para estudar. Os estudantes também estão aí com sobrecarga, ou sobrecarga de trabalhos acadêmicos, ou sobrecarga de home office. Então, assim, a situação é muito grave, né? E ela não vem de agora. Portanto, a nossa luta também não tem que ser uma luta só para o imediato, né? Tudo que a gente tem que construir agora tem que ser em torno de uma outra universidade, de um outro modelo, porque a gente tem que combater essa estratégia que foi desenvolvida desde a década de 90 e que está aplicada agora, está bastante aplicada e desenvolvida. E aí, como é que a gente tem se organizado, né? Como você comentou anteriormente, eu estou aí na frente, né, estadual dos bolsistas dos trabalhadores de São Paulo, na PUC São Paulo, né, estritamente, participo do coletivo de bolsistas. A gente tem se articulado na medida do possível, fazendo reuniões, né, entre nós, para denunciar os problemas que estão acontecendo. Denunciar os problemas de forma integrada e em totalidade, não só os problemas com os estudantes. A gente está denunciando também o problema do trabalho docente sobre educação à distância, dos funcionários das universidades, que aí estão sofrendo também uma superexploração, né, no sentido de que os custos ficam com eles, e, enfim, e aí tudo segue da mesma forma, estão com sobrecarga de horário, né, quando você está trabalhando em casa, em home office, você não tem pausa, né, o tempo todo é um tempo de trabalho. Então, a gente tem que procurar denunciar isso, né, denunciar essas questões, e aí eu não vou entrar agora, nessa diferenciação entre educação à distância ou ensino remoto, que é uma coisa que surge também, mas fato é que os problemas estão colocados e são os mesmos, seja para a educação à distância, seja para o ensino remoto. Ainda que a educação à distância que está sendo desenvolvida na Unip, evidentemente é diferente da educação que está sendo desenvolvida na PUC São Paulo, né? A gente chegou aí ao extremo, né, de recentemente ter computadores, ter robôs, né, através da inteligência artificial, corrigindo provas, corrigindo aí, trabalhos de estudantes na rede Laureate, né, que é dona da FMU, que é dona da IMB Morumbi, por exemplo. Então, assim, o que eu tenho para colocar nessa primeira intervenção é isso: a gente tem que combater essa modalidade de educação, entre aspas, né, e também temos que lutar contra as mensalidades, não só pela redução, né? Porque, enfim, essas instituições de ensino, esses grupos empresariais, no limite, eles podem fazer redução das suas mensalidades sem sofrer nenhum dano com isso, né? A Unip, por exemplo, a Uninove, quando começou a quarentena, ela abriu para matrículas.
ela reduziu um pouco o valor da mensalidade para quem ia entrar na universidade e abriu aí para novas matrículas, assim que começou a quarentena. Então, a gente tem que lutar, assim, firmemente pela suspensão das mensalidades, né? Só para dar um exemplo. Mas aí, quando a gente for seguir o debate aqui, eu comento dos outros aspectos e das nossas outras pautas. Perfeito, muito obrigado, Vinícius. Agora a gente tem algumas perguntas aqui para vocês poderem comentar. Já fizemos 2 aí, mas vamos fazer uma outra rodada. Eu pensei da gente fazer uma rodada com 3 perguntas e depois outra com 3 perguntas, pode ser? A gente faz 3 e 3. Lembrando a todo mundo que está assistindo, compartilhe essa live, curta a live e também se inscreva no canal do PCB São Paulo. A gente tem aqui embaixo o inscreva-se. Se você se inscrever, você vai ajudar a gente a ter maior alcance aí no nosso canal, a difundir o nosso conteúdo. Então, acompanhe as nossas páginas, né? E se quiser fazer alguma pergunta, deixar no chat que a gente vai fazer depois uma outra rodada. Vamos lá. O que eu anotei aqui das perguntas. A Júlia pergunta o seguinte: as aulas EAD já eram parte do projeto de reforma do ensino médio e BNCC. Mas e o preparo dos professores também estava previsto ou foi feito em algum momento? A outra pergunta é do Henrique Souza. Ele pergunta o seguinte: de que maneira a disparidade das condições de estudo neste momento prejudica aqueles que vão prestar os vestibulares neste ano? O governo, por exemplo, tem veiculado uma propaganda a favor da manutenção da data do Enem. Não sei se todo mundo viu, uma propaganda bastante questionável, inclusive, do ponto de vista do conteúdo dela. Então, essa é a pergunta do Henrique Souza. O Fernando pergunta o seguinte: alguns setores têm apresentado as aulas remotas ou cursos sem o caráter de obrigatoriedade como uma alternativa ao EAD. Essa modalidade é de fato uma alternativa viável? Ou seja, essa modalidade em que você não tem a obrigatoriedade dos estudantes de acompanhar, enfim, você não vai ter avaliações, esse tipo de característica que você teria num modelo EAD mais firme, mais consolidado. Bom, eu vou passar a palavra agora primeiro para o Mazeu, pode ser? Depois Júlia e Vinícius, a gente faz na ordem, pode ser assim? Beleza, então, Mazeu, a palavra está com você. Olha, essas questões são questões fundamentais, da Júlia, do Henrique e do Fernando. Eu começo pela do Fernando, dizendo o seguinte: não há nem nada que substitua a aula presencial. Quer dizer, eu sou professor há mais de 40 anos e tenho uma larga experiência, não só na universidade, mas só de universidade pública eu tenho 30 anos ainda, agora estou há quase 6 anos trabalhei quase 30 anos na Unesp, estou agora na USP, na PUC, trabalhando nos programas de pós-graduação, quer dizer, e fui professor de segundo grau, professor de cursinho, então tenho uma experiência, e onde eu posso dizer, aula, óbvio que ninguém aqui está dizendo não queremos tecnologia, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: qualquer aula que não seja presencial é uma aula a mais, é uma palestra, é uma atividade complementar. O fundamento é a aula presencial, porque ali é que se dá a interação professor-aluno. Quer dizer, essa tentativa que vem sendo feita, quer dizer, esse processo de tentativa de implementar a educação à distância, é um processo, primeiro, que tem uma ideologia por trás de transformar a educação em lucro, quer dizer, numa empresa rentável, e não numa formação de profissionais. Segundo, isso ganha uma dimensão muito grande com esse governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não tem compromisso com o país. A primeira coisa não há, no governo Bolsonaro, nenhum compromisso com o país. Quer dizer, óbvio, não é novidade, a gente sabe que a burguesia brasileira não tem projeto nacional, não é, o projeto é apenas o território brasileiro é para implementar os seus negócios, mas essa burguesia não tem projeto nacional,
tem projeto de nação. Quem tem projeto de nação, quem tem projeto nacional, de integração nacional dos brasileiros, das brasileiras, não é? A classe trabalhadora. Ela, sim, tem uma perspectiva, um norte de consolidar uma cultura, uma educação para o conjunto da sociedade brasileira, uma educação na perspectiva dos interesses do povo. E aí os interesses do povo são os interesses da nação. Dito isso, eu quero dizer, com o governo Bolsonaro a coisa piora, porque o governo Bolsonaro tem como proposta recolonizar o Brasil. O Brasil deixa de ser um país com ciência, com tecnologia, com grandes universidades que ainda tem ciência de primeira qualidade, tem tecnologia de primeira qualidade, tem universidades de primeira qualidade, tem cérebros de primeira qualidade, tem grandes cientistas, tem grandes pesquisas, não é? E o projeto do governo Bolsonaro, de Guedes e a companhia ilimitada que tem aí por trás dessa gente, capital financeiro, é exatamente atender às necessidades da nova divisão do trabalho, que não vem só resultado da pandemia, mas vem resultado de uma crise estrutural do capital, onde você tem uma reorganização, inclusive, da divisão internacional do trabalho. Então, o Brasil, que vinha sendo um país que se desenvolvia economicamente, que tinha chegado ao patamar da 8ª economia do mundo, né, agora recebe os golpes e as consequências de uma política feita pela social-democracia, de associação, né, sem nenhuma contrapartida por parte do povo brasileiro, dos trabalhadores, com o capital financeiro nacional e internacional, com os monopólios industriais, com o agronegócio, não é? E agora paga-se o preço de ter essa ofensiva contra os trabalhadores num momento onde pouco está se podendo fazer e o governo oportunisticamente tem aproveitado a pandemia e o pandemônio. O que eu chamo de pandemônio? A permanente conflituação, a permanente confusão que o governo Bolsonaro cria para poder, ao mesmo tempo, fazer acordos espúrios para poder ampliar a espoliação dos trabalhadores. Então, não há, Fernando, nenhuma perspectiva positiva em educação à distância. Quer dizer, os professores têm que estar preparados para ir para a sala de aula e dar aula. Tem que ter condições para estudo, para aprofundar sua formação, para poder ter experiências pedagógicas robustas, para poder ser o melhor professor possível. Por quê? Porque a contrapartida é uma nação soberana, uma nação onde o povo tenha autonomia, onde tenhamos a ciência, a tecnologia, a educação, a economia, a saúde, a moradia, na perspectiva da população, do povo, dos trabalhadores. Por isso que eu já estou aqui respondendo para a Júlia, né? E, finalmente, o Henrique tem razão, quer dizer, a disparidade é o óbvio, quer dizer, a disparidade com a maioria do povo brasileiro, dos estudantes, filhos da classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores, não têm acesso. Como disse o Vinícius disse muito bem, quer dizer, na verdade, os jovens adolescentes, os jovens estudantes universitários, os estudantes do ensino médio, do ensino básico, não têm, em geral, acesso aos recursos tecnológicos, né, para poder acompanhar. E mesmo se tivesse, a tecnologia ela é complementar às aulas presenciais. As aulas presenciais são fundamentais, né? Então, quer dizer, você veja que como a educação ela vive agora um golpe que vem junto com o golpe que esse governo vem dando nos trabalhadores, né? Então, vamos dizer assim, o elemento, são alguns elementos que eu queria rolar aqui nessas perguntas dos companheiros e camaradas que estão fazendo. Perfeito. Então, Júlia, com você agora. Tá, joia. Então, eu vou tentar reunir aqui a resposta das perguntas em uma resposta só. Quando alguém perguntou em relação à reforma do ensino médio e à BNCC, é claro que naquele momento eles estavam pensando somente em como implementar a BNCC,
né? Dentro da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, destaca muito a questão da tecnologia, mas como a gente sabe, esse é um discurso sedutor, que documentos de organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o Unesco, e que são reproduzidos nos documentos aqui no Brasil, trazem, né? Porque colocou tecnologia, parece que isso moderniza, parece que por mágica vai acontecer a aprendizagem. A gente tem que entender que tecnologia é um meio, né? É um instrumento, e que precisa de um professor, né? Fazendo essa mediação, fazendo o uso dessa tecnologia para fazer aquilo que a gente espera de uma escola pública, né? Ensinar, aprofundar conteúdos filosóficos, artísticos e científicos na sua forma mais desenvolvida. Então, a tecnologia por si só, ela não faz isso, né? A tecnologia precisa de seres humanos, e no caso da educação, que é um processo de formação humana, precisa de um professor, de alguém que estudou e se habilitou para isso. Então, no primeiro momento, só veio o discurso de tecnologias dentro da BNCC, mas a gente não tinha conhecimento, antes da pandemia, pelo menos, de pensar em formação a partir das tecnologias. De qualquer forma, essa formação não é uma formação que acontece a curto prazo, né, de forma improvisada. Entendemos que o uso da tecnologia é importante dentro das escolas, né, pós-pandemia, antes de pandemia, durante a pandemia, conforme o planejamento de cada um, mas não tirando o protagonismo do professor e do aluno, né? Não tirando esse vínculo professor e aluno, porque o que tem acontecido, inclusive, nos formatos que estão sendo implementados nas redes estaduais, é de que o professor daquela turma, ele não tem contato as aulas que são dadas são aulas gravadas por outros professores, que não tem o menor conhecimento da realidade daquela escola, daquele aluno, daquela turma. Então, assim, algo totalmente alheio àquela sala de aula. Então, os alunos assistem aquela aula, aí vão resolver as atividades dadas por esses professores, e o professor da sala, que conhecia essa turma, que teve contato com essa turma até março, ele vai ser um mero executor e corretor das atividades dado por outro. Então, é algo esquizofrênico, assim, né? Algo totalmente inaceitável enquanto processo de ensino. Então, não tínhamos notícia disso, mas entendemos que eles sempre vão usar esse discurso, né, como se, trazendo a tecnologia por si só, ela vai alavancar uma qualidade no processo de ensino. E nós sabemos que alavancar a qualidade no processo de ensino depende de muitos investimentos na estrutura física da escola, na biblioteca da escola, na formação de professores, e as próprias condições dos alunos, né, no seu cotidiano, na sua vida, de estar acessando esses materiais e conseguindo estudar com qualidade, tá? O que nós vemos com essa implementação, então, desse modelo aí improvisado de EAD, é que vai, sim, aprofundar as desigualdades sociais em termos de aprendizagem, porque, de algum jeito, as escolas privadas, né, estão continuando a dar aula, né, aulas remotas. Eu acompanho meu filho que estuda numa escola privada, nossa, extremamente cansativo, extremamente desgastante para ele. É uma realidade que, se nós não consideramos possível uma formação de qualidade à distância no ensino superior, imagine, nem vamos falar, né, do ensino superior e do ensino médio, vamos pensar em crianças, porque estão usando essa improvisação com crianças, com adolescentes. Então, meu filho tem 11 anos, a questão de você ficar na frente do computador a manhã toda, né, ouvindo o professor, né, porque aula remota, mas é como diz o Mazeu, né, se não não tem a interação, se não tem aquela didática presencial, se não tem a intervenção do professor, o debate dos alunos numa aula presencial no ensino superior já não é de qualidade, imagina com crianças pequenas. Então, mas, né, as aulas estão acontecendo no ensino privado desse modo, e os nossos alunos da escola pública, eles não estão conseguindo nem acessar essa aula remota que a gente não considera de qualidade. Então, realmente,
a nossa luta, enquanto defensores da educação pública no Brasil, é denunciar esse modelo, resistir a esse modelo. Ele está acontecendo? Toda forma de debate, esse debate que nós estamos fazendo, toda forma de denúncia através de palestras, de lives, de artigos, de possíveis reuniões com pais, todo tipo de movimento para criticar esse modelo, para criticar esse tipo de implementação improvisada, é uma ação nossa nesse momento. Porque, com certeza, né, se a gente não conseguir, eu quero acreditar que a gente consiga, porque os próprios pais têm que começar a se envolver nessa luta em defesa dos seus filhos, porque que tipo de acesso à educação que os alunos estão tendo para prestar um vestibular no final do ano, para fazer um Enem em novembro. A gente nem sabe como e quando vai acabar essa fase mais crítica do Covid, né, aqui no Brasil. Então, assim, a gente não tem uma condição de afirmar e manter nada em novembro e dezembro, né? Então, é uma questão, assim, de ética, né, de ética moral e profissional, e realmente compromisso com os estudantes da escola pública, a gente realmente denunciar e resistir a esse modelo que só está aprofundando a precarização que já existia na educação pública, tá? Alguém perguntou, né, ali em relação à questão da modalidade, se a modalidade de AD é viável. Eu complemento o que eu falei e o que o Mazeu falou. Para mim, professora Júlia, pedagoga, né, que trabalha com formação de professores também, que, né, também trabalhou com crianças, trabalhou com jovens, formação inicial tem que ser presencial. Formação inicial é um processo de humanização, é um processo de você levar para os indivíduos um conhecimento que foi produzido coletivamente na prática social da humanidade. Ele não pode ser trabalhado de uma forma técnica, individual, meramente como se fosse algo neutro, asséptico, né? O conhecimento, ele precisa de mediação do professor, ele precisa de debate, ele precisa de interação, porque ele foi produzido numa interação da humanidade e ele precisa ser apreendido, transmitido e apropriado numa interação. Então, realmente, o modelo de AD, na formação inicial dos seres humanos, desde a educação infantil até o ensino superior, eu vejo que só vai acontecer em países que realmente, na verdade, os países estão todos, né, divididos em classes, basicamente, mas pensando assim, na onde a luta de classes é mais acirrada, que é isso que está acontecendo conosco, onde vai se tentar implementar EAD, né? Então, porque quem acaba cursando, quem acaba se matriculando na EAD? Não é o filho do grande empresário, não é o filho do grande político, não é o filho do grande industrial, não é o filho de quem vai dar uma sequência nas políticas do país. Quem faz EAD é a classe trabalhadora, né? E é uma forma de precarizar, assim, a formação dos indivíduos. Tá certo. Obrigado, Júlia. Agora vou passar, então, a palavra para o Vinícius para responder aí as intervenções que foram feitas. Então, seguindo a mesma linha que foi colocada, né, e aí tentando também esclarecer um pouco o que eu coloquei anteriormente, é isso, né, o que nós temos, que foi desenvolvido, né, nos últimos 20 anos, principalmente, é que a educação, ela é tratada como um produto no qual os estudantes são consumidores, a gente, principalmente nas instituições privadas, né, e aí a educação, ela, nesse processo, deixa de ser um direito, né, transformado em mercadoria, uma mercadoria que é fornecida por empresas, né, é basicamente isso que a gente teve. E aí, nesse sentido, e também dialogando com o que já foi colocado, a questão da educação à distância, o problema vai muito além da falta de tecnologia, falta de computador, falta de internet adequada, etc. Vai muito além disso. O que está sendo produzido com essa educação à distância? Como eu falei, vem antes da quarentena, mas se agrava agora porque tenta se expandir para todos os níveis, para todos os locais.
Veja, nesse sentido, o que está sendo colocado é que a educação está sendo limitada e reduzida para transmissão. Quando já foi bem colocado aí pela Júlia, a educação ela vai muito além da transmissão de informação e de conteúdos, né? E ela é produzida coletivamente, envolve método, né? Entre outras coisas. Além do que, a gente precisa lutar por uma educação que esteja integrando pesquisa, ensino e extensão, produzindo para sanar os problemas da classe trabalhadora. Não é isso que está colocado. Não é isso que está colocado no ensino superior. O ensino superior privado, e como eu falei anteriormente, principalmente o ensino privado de massa, né, que são essas universidades que estão largamente expandidas e que usam largamente da educação à distância, Unip, Uninove, FMU e etc., essas universidades não estão, primeiro, produzindo ciência, né, porque não fazem pesquisa ou não fazem extensão, em sua maioria, pelo menos, e também não estão realizando uma produção de saberes, de ciência, portanto, para resolver os problemas dos trabalhadores. Né? Então, assim, a educação à distância que vai ser aplicada vai ser uma educação à distância condizente com o modelo de universidade que está a serviço do capitalismo. Né? Então, isso é um primeiro ponto. Respondendo também um pouco das perguntas que foram colocadas, a gente tem que lutar contra esse modelo de universidade. Estamos lutando também pelo adiamento do Enem, né? Foi uma coisa que surgiu, foi colocado nas perguntas, né? Construiu o MUP, Movimento para uma Universidade Popular, e a gente está fazendo aí essa luta aí dentro da Uni para adiar o Enem, porque realmente é um absurdo que se realizem vestibulares nessas condições, né? A gente nem sabe quando que essa situação de quarentena vai ser resolvida no país, e aí, se for depender das medidas do governo Bolsonaro, Mourão, isso vai demorar muito ainda para acabar. Então, enfim, a nossa luta tem que ser contra esses aspectos como um todo. E aí, só para complementar um pouco as pautas que eu citei rapidamente na fala anterior, além da suspensão das mensalidades, que a gente está lutando aí, exigindo nas entidades de base, né, nos centros acadêmicos, nos coletivos, nas frentes de luta e etc., a gente defende também a liberalização dos funcionários e dos estudantes, né, de modo que não ocorra nenhum prejuízo salarial. Essas empresas, as fundações, têm que manter o salário dos trabalhadores, tanto dos docentes quanto dos funcionários, manter integralmente e manter todos os seus direitos. A gente já tinha comentado da mensalidade, né? Estamos lutando também pelo fim da aplicação das aulas à distância em caráter de obrigatoriedade, de modo que aconteça um adiamento e uma reconfiguração do calendário escolar após o período de isolamento, né? Esse adiamento e essa reconfiguração, evidentemente, tem que ser feito em conjunto com os estudantes, os docentes e os funcionários, né? Através de conselhos ou da melhor forma encontrada, para que a gente passe a disputar a direção social do conhecimento e passe de fato, colocar que a produção científica mude dentro da universidade, né? Evidentemente que a universidade ela vai estar sempre caminhando de acordo com a sociedade, né? Em uma sociedade capitalista vai ser muito difícil você ter uma universidade que esteja produzindo ciência para uma expansão da massa trabalhadora. A gente tem total noção disso. A gente também está lutando aí, né, pelo grupo, principalmente, pela anulação dos critérios de frequência para a manutenção das bolsas e dos financiamentos, e também para que ocorra a manutenção do pagamento das bolsas e dos auxílios financeiros que os estudantes aí recebem, né, na educação superior. Enfim, e de modo também que eles sejam liberados dos seus estágios, né? Os estudantes estão sofrendo muito com isso também, com a sobrecarga de trabalho do estágio ou sobrecarga dos trabalhos acadêmicos, né? Então, assim, de modo geral, são essas as pautas que a gente está travando, que a gente está colocando para esse momento, né? Mas sabemos de toda essa dificuldade da luta, né? Enfim, não temos como fazer movimentação de massa, já que estamos em quarentena, mas temos que denunciar todo esse cenário e combater a educação à distância, porque essa educação à distância está inserida dentro de um modelo de universidade que serve a um modelo de sociedade que não é o nosso modelo, né? Que é o modelo aí do capital, um modelo que está a serviço aí das grandes empresas. Lembrando que isso não significa que a gente repudie o uso de tecnologias na educação, como já foi colocado, né? Inclusive, nas aulas presenciais, os professores já utilizam de tecnologias, né?
Mas, enfim, sempre é bom ressaltar esse aspecto. No geral, é isso. Perfeito. A gente tem mais um bloco de 3 perguntas aqui para fazer. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente inverte a ordem, Vinícius vai primeiro, depois a Júlia e o Mazeu finaliza. E aí eu vou pedir para vocês, como a gente já está aí com 1 hora de live, 1h10 de live, a gente faz o seguinte: cada um tem até 10 minutos para responder as perguntas e depois das respostas já encaminhar para as considerações finais. Tudo bem? O pessoal, então, que mandou as perguntas, a gente vai ler agora. Mais uma vez, lembrar a todos que essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube, então você pode compartilhar essa live e assistir a qualquer momento. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo até agora e não deixem de se inscrever aqui no canal do PCB São Paulo para receber também mais conteúdo que a gente que a gente produz. Todo domingo o Papo com o Mazeu tá rolando sempre às 19 horas, às 7 da noite. Todo domingo com novos convidados, com novas pautas, então não percam. Aí o próximo domingo a gente vai ter programa, o pessoal sempre acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, a gente tá sempre postando lá. Bom, vamos para as perguntas agora, lembrando que a ordem inverte, Vinícius primeiro, depois a Júlia e depois o Mazeu aí finaliza. Vinícius, para você tem uma pergunta a mais, porque ela foi direcionada especificamente para o JC, enfim, como você está aqui como porta-voz aí da UJC, aí para você responder. A Maísa, ela pergunta se a UJC, junto com a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, se ela está batalhando, está levantando a bandeira para o adiamento dos vestibulares, né? E se o Adia Enem, que é uma campanha que enfim, tem sido aí veiculada nas redes, se as organizações estudantis estão planejando entrar na justiça para conseguir garantir aí o adiamento do Enem, dado a intransigência do Ministério da Educação. Agora, as outras perguntas para todos, claro. A primeira é da Cristi Muniz. Ela pergunta o seguinte: essas aulas que estão sendo ministradas em EAD são de fato formato EAD ou são aulas que foram preparadas para o presencial, estão sendo transpostas para um novo formato sem planejamento, né? Então, aí para a gente comentar um pouquinho sobre esse formato que está sendo dado aí nessa urgência aí da pandemia. A Natália pergunta: devemos defender uma determinada educação à distância ideal ou negar qualquer possibilidade do EAD? Porque a presença do professor em sala é essencial. Aqui são algumas perguntas. Aí vocês podem tangenciar um pouco, porque, enfim, são umas 5 perguntas em uma só, tá? Então ela pergunta, né, se a presença do professor em sala é essencial, as condições de tutoria não seriam suficientes em condições ideais? A pedagogia revolucionária deve necessariamente negar as tecnologias, mesmo sobre outras condições materiais? Então fica aí a pergunta da Natália, que são algumas perguntas, na verdade, aí vocês podem tangenciar. E o Vladimir, finalmente, a última pergunta, ele vai dizer o seguinte: como se rebelar contra essa prática quando estamos inseridos no sistema educacional? Acredito que o Vladimir seja, então, aí, enfim, professor, deva ser trabalhador do ensino, e pergunta aí de que maneira se contrapor aí, ele usa a palavra rebelar contra essa prática quando, então, inseridos aí dentro da área da educação. Vamos lembrar mais uma vez que a ordem inverte, então agora Vinícius começa, Júlia, depois o camarada Mazeu. Vinícius, a palavra está contigo. Bom, eu vou focar aí na primeira questão, né? Só fazer algum comentário ou outro sobre as demais. Mas, sim, né? A luta pelo adiamento do Enem está muito difícil.
né? Quando a gente acha que a gente vai avançar, que a gente vai ter uma vitória, você tem o ministro da Educação, né, fazendo um completo de serviço para nós, um serviço para as empresas, enfim, um serviço para o governo e para a burguesia, portanto. Então, mas estamos tentando, fazendo campanha, fazendo bastante agitação nas redes, né, tentando divulgar bastante essa necessidade do adiamento do Enem, inclusive, sim, né, com algumas ações aí no campo mais jurídico, mas, enfim, está realmente muito difícil, né, porque não tem como fazer movimentação de massa para isso, né, enfim, as coisas acabam se resolvendo com canetadas, etc., e se não for realmente um interesse, né, do governo, a suspensão do Enem, a gente vai ter algumas complicações. Não é um interesse, né, o adiamento do Enem, como já está demonstrado. Agora a gente tem que ver como é que a gente consegue fazer uma ampla mobilização, né, dentro dos limites que estão colocados, para estar suspendendo esse vestibular, que tem as mínimas condições de ser realizado, né? Mas, enfim, e aí, bom, tentando dialogar um pouco também com a última pergunta, né? A gente tem que estar sempre colocando em evidência as contradições, né? Porque a pandemia, né, do Covid-19, o que ela fez, de modo geral, foi deixar muito, muito explícito e muito evidente as diferentes contradições da sociedade. Então, a gente tem que, né, ainda que só com reuniões online, só através de mensagens, só através de campanhas virtuais nas nossas redes, a gente tem que chamar cada vez mais pessoas para a mobilização, mostrar que a gente tem que combater esse modelo de universidade como um todo, não só um ou outro aspecto dele, né? Vou dar um exemplo, né? Nesse sentido, uma redução das mensalidades nas universidades privadas é necessária e serviria e atenderia, num nível mais imediato e pontual, uma dezena de milhares de estudantes. Mas só a redução não basta, né? Porque, como eu disse, né, anteriormente, as grandes empresas poderiam até reduzir as suas mensalidades das universidades que comandam, sem ter nenhuma alteração estrutural com isso. Então, a gente tem que estar, né, enfim, deixando muito claro qual é o modelo de universidade que a gente precisa, né, que, enfim, tem toda essa integração entre pesquisa, extensão e ensino, trazendo pessoas para a organização, fazendo uma verdadeira agitação, uma grande agitação em torno desses problemas que se ficam evidentes. Enfim, trazendo também uma articulação, como eu comentei anteriormente também, de forma totalidade, né, não só com os estudantes, mas uma articulação com os 3 setores da universidade, por assim dizer, né, que são os trabalhadores que se dividem entre os docentes e os funcionários, e com os estudantes, né? Porque, inclusive, um pontamento importante, a Uni, ela foi grande, né? Ela teve maior influência de massa, por assim dizer. A Uni ainda é grande, evidentemente, mas ela teve poder mais decisivo dentro da sociedade quando ela esteve caminhando junto com a demanda dos trabalhadores, né? Se a gente for pautar uma educação que seja desassociada, descolada das necessidades da classe trabalhadora, a gente vai estar fazendo um movimento estudantil morto de início, né? Então, assim, a gente precisa se articular nos nossos centros acadêmicos, nos coletivos, nas entidades de base em geral, criando uma verdadeira rede aí em torno das pautas que defendemos, do modelo de universidade que defendemos, para que o movimento estudantil esteja caminhando para e passo junto com a classe trabalhadora, porque só assim a gente consegue ter influência e poder, né, para fazer valer das nossas necessidades. Enfim, no geral, eu queria colocar esses comentários aí. Vou deixar as outras perguntas para a Júlia e para o Masil. Sou eu, né? Tá, eu queria responder, né, quero, na verdade, responder a questão com múltiplas questões dentro, partindo de uma questão, tá? Quando nós falamos de educação pública, nós estamos falando a partir de uma concepção de educação, tá? Uma educação que emancipe, uma educação que contribua para a transformação, uma educação que realmente leve ao indivíduo conhecimentos, né, produzidos historicamente pela humanidade nas suas formas mais desenvolvidas. Não é um conhecimento neutro, asséptico, técnico. É você trabalhar os conteúdos das disciplinas
e também trabalhar a formação política dos indivíduos, né? E quando a gente está falando de formação política, entendendo que o conteúdo é político, porque se ele foi produzido numa sociedade inconstante, né, e historicamente a luta de classes acontecendo, a tensão da luta de classes acontecendo, o conteúdo, né, que vai para a sala de aula, ele é resultado disso que acontece na sociedade. Então, o conteúdo é político. Você não vai trabalhar um conteúdo descolado de onde ele foi produzido. Ele foi produzido numa sociedade dividida em classes e na tensão aí constante, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu, de alguma forma, penso que é viável uma EAD para os indivíduos, como uma formação adequada, eu fico pensando assim, não é essa concepção que nós queremos de educação para os indivíduos. Por que é tão enfatizada a EAD? Por que é tão estimulada a EAD? Porque nesse modelo que nós estamos, no modelo capitalista, ela continua aprofundando as desigualdades sociais. Porque quem tem acesso a uma universidade, a um curso presencial, de algum modo, ele consegue acessar de forma mais qualitativa os conteúdos e a sua formação, né? Quem vai para uma universidade, inclusive, tem a possibilidade de articular ali, junto com professores, a questão da pesquisa, da extensão e do ensino. E isso é retirado da EAD. Tá? A EAD, ela é uma formação técnica, ela é uma formação despolitizada, ela é uma formação esvaziada dessas relações, dessas interações, que forma um indivíduo que entenda de onde vem o conteúdo que está sendo trabalhado com ele, como que foi produzido esse conhecimento historicamente nessa sociedade dividida em classes. Não quer dizer que não existam professores que trabalhem dentro de modelos IAD que não tenham essa concepção e que tentem fazer esse trabalho. Eu estou dizendo que a concepção da IAD não é essa. A concepção da IAD é fazer uma formação rápida, aligerada, como se o conteúdo fosse simplesmente algo técnico a ser reproduzido para os indivíduos. E não é essa concepção que a gente defende. A partir daí, por que existe IAD? Por um lado, para ofertar para os filhos e filhas da classe trabalhadora uma formação precarizada, e, por outro lado, para propiciar um nicho de mercado para os empresários da educação. Eu andei relendo esses dias uma obra que foi organizada pela minha orientadora de mestrado, Olinda Evangelista, junto com outros autores, depois eu posso deixar de sugestão se alguém quiser, eles fazem um levantamento só do número de matrículas na EAD no setor privado entre 2003 e 2015. E o quanto que aumentou? Entre 2003 e 2015, a EAD no ensino superior privado aumentou de 14.498 vagas para 476 mil vagas. 500 mil de pessoas matriculadas até 2015 no ensino privado. Isso é lucro para o capital. Então, eles atingem aí dois grandes objetivos com a formação via AD. Eles neutralizam a formação dos indivíduos, porque despolitizam a formação dos indivíduos, e eles ainda acumulam capital, né? É um nicho aí rentável para eles, em termos de explorar a educação, né? A formação dos indivíduos. Então, a concepção de EAD, né, o modelo de EAD, ela vem justamente para fazer isso, para precarizar e para dar lucro, tá? No setor público, tem muitos cursos no setor público, acabam precarizando, sim, despolitizando, pelo menos, e no setor privado, além de despolitizar, que já é uma formação técnica, ainda tem a questão do capital. A questão do tutor, eu tenho que cuidar com o tempo, qualquer coisa me avisem aí. A questão do substituir a palavra professor por tutor, para mim já é um desmerecimento político da função do professor. E a gente tem que estar antenado a isso, porque a gente sabe que o discurso, ele tem significado. O discurso que vem escrito dentro de um documento lá do Banco Mundial, que o Vinícius falou ali, que inclusive eu analisei no meu mestrado também, falando das novas tecnologias, da formação do professor não precisar ser universidade, de que professor, né, ele não precisa ser o centro, ele pode contribuir, ele pode auxiliar, quer dizer, é uma forma de desvalorizar o profissional professor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, no sentido da gente achar que a gente está sendo
muito democrático, a gente está, na verdade, contribuindo para a desconstrução do professor, né? Para a desintelectualização, para a despolitização e tornar o professor um mero técnico executor. Porque em muitos modelos, porque não existe um modelo só de EAD, existem muitos modelos de EAD. Tem aqueles totalmente virtuais, tem aqueles que têm aulas gravadas, tem aqueles que têm uma aula presencial por mês, enfim, tem diferentes modelos, né? Mas em todos eles o professor acaba sendo um mero executor, porque tem aulas já prontas, já tem apostilas prontas, o professor só executa. E isso, gente, para quem ainda não entendeu, é uma forma de ir tragicamente destruindo o profissional, né? E politicamente, tecnicamente, de todos os modos possíveis. Então, a questão do professor, essa autoridade no sentido, né, não do autoritarismo, mas no sentido de valorizar, ele precisa ser entendido como um profissional fundamental no processo de ensino-aprendizagem. É para isso, né, que ele estuda, é para isso que ele se forma, é para isso que ele tem formação continuada, e é uma interação realmente de uma pessoa comprometida com a formação do outro indivíduo, para além, né, da luta de classe, da tensão de classes. E para finalizar, em relação, eu falei isso um pouco no início, porque toda vez que a gente se coloca contra um modelo de EAD, para além de toda essa improvisação, né, essa descaracterização de processo de ensino, esse esvaziamento de currículo, esse esvaziamento de profissional-professor, as pessoas acham que a gente está criticando só pela crítica ao aparelho, né, ao aparato tecnológico. E não, é porque também, através de uma concepção que nós temos, nós entendemos, a tecnologia foi produzida pelo ser humano. A tecnologia, ela é um conhecimento, é um resultado da produção da humanidade, e ela deve ser de acesso a todos. Ela deve ser de acesso do professor da escola pública, do aluno da escola pública, mas como um meio, como um recurso para contribuir com as aulas do professor, né? E não para substituir a aula de professor, ou para substituir professor, como o Vinícius comentou, e algumas pessoas já tinham me falado, que tem instituições privadas que, inclusive, colocaram robôs corrigindo atividades, gente. Quer dizer, daqui a pouco vão colocar robôs dando aula, né? Então, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, os ataques que a escola pública enfrenta e que o professor também enfrenta quando a gente acaba pensando na possibilidade de ver algo positivo numa EAD. Por que tem EAD? Porque não constrói universidades presenciais. E por que não quer investir em universidades presenciais? Porque não é interesse formar a classe trabalhadora em universidades presenciais. Então, a EAD vem como né, algo de menos investimentos e menos qualidade para a formação da classe trabalhadora. Num outro modelo social, talvez a gente possa usar em alguns outros formatos, mas ainda acho que não, como o Mazeu também colocou, não na formação inicial dos indivíduos. Um debate como a gente está fazendo, um grupo de estudo, às vezes com pessoas que já, né, têm experiência, que estão debatendo conteúdos que, de alguma forma, todos estão envolvidos, uma conversa com professores de outros países, né, enfim, tem várias vantagens em você usar a tecnologia, mas não como substituta, não como uma forma de esvaziar essas relações de professor e aluno no processo de formação, tá? Então, uma pedagogia revolucionária, ela não nega o progresso, ela não nega o avanço tecnológico. Lenin, lá, quando fez a revolução na Rússia, ele já falou, nós temos que dominar tudo que foi produzido até o momento. Naquele momento, ele destacou a questão da eletricidade, né? A classe trabalhadora tem que ter acesso ao que existe de mais desenvolvido para continuar, né, a sua luta e para continuar transformando o seu modelo social. Porém, não nesse formato substitutivo, nesse momento agora, mais cruel ainda e improvisado, né? Então, a tecnologia, ela é um recurso, um meio, e fazemos uso dela e queremos que todos tenham acesso, mas com qualidade. Porque também o formato que acabam oferecendo
muitas vezes na escola pública, pensando todo o sistema, também é uma tecnologia sem qualidade. Então, a gente tem que acessar tecnologias de qualidade, né? Nós temos que acessar tecnologias que realmente contribuam para a concepção de educação que nós defendemos, que é emancipação do ser humano. Então, é esse tipo de questões que a gente coloca quando a gente discute tecnologia, tá? Eu acho que seria isso, né? Não lembro se tinha mais alguma coisa, vocês podem me ajudar aí? Só suas considerações finais, acho. Ah, tá. Então, vou terminar. Eu até anotei alguns pontos aqui antes de começar, para ficar bem sintetizado, e depois também a gente pode, quem quiser, entrar em contato, né, pelas redes sociais. Eu tenho alguns artigos produzidos sobre educação à distância, a própria pesquisa que eu fiz no mestrado. Agora eu também acabei produzindo um outro artigo que eu estou revisando para publicar aí em breve, né, para a gente ir discutindo essas questões, né. Então, em relação a esse modelo de EAD, né, que já há anos está sendo, né, aberto brechas, e agora ele está sendo usado de forma ainda mais profunda, né, se aproveitando da pandemia, a gente tem que ficar atento, porque ele atinge questões que nós estamos na luta constante para defender, né? Nós lutamos contra a precarização da formação dos alunos da escola pública. E nesse formato que está sendo oferecido, né, ofertada a educação, ele está aprofundando a precarização, né? No domínio do conteúdo e na formação política mesmo desses indivíduos, tá? Porque, ou quando tem acesso a esse modelo que não é um modelo de qualidade, e a gente já está levantando dados de que a maioria não está tendo acesso. Então, é pior ainda, né? Então, é resistir mesmo e denunciar esse tipo de formação. Precariza o trabalho do professor. Como eu coloquei no início, o professor tendo que atender via WhatsApp, via e-mail, via plataforma online, ele está trabalhando muito mais horas do que ele trabalhava em sala de aula, que também já era precarizado. Né? Já era precarizado o número de turmas, o número de aulas, o número de alunos em sala, e agora, nesse formato, ficou ainda mais complicado o trabalho do professor, que intensificou e estendeu a sua carga horária nesse uso dessas tecnologias, desses modelos que estão sendo implementados aí pelos estados. A questão de que, né, o capital, ele não se importa com a vida do ser humano, né, e ele está se aproveitando desse momento, sim, para ampliar os seus lucros, para abrir novos nichos aí de mercado, para que ele continue acumulando. 10.600 vidas ceifadas até hoje pelo Covid no Brasil, e os empresários olhando para onde eles podem explorar mais o sistema público, o sistema que está aí posto nesse momento super frágil, né, da pandemia. Eles acabam, né, a gente tem que ficar atentos, por exemplo, com esse discurso sedutor de que todos conseguem acessar, de que a tecnologia, na verdade, vai proporcionar que todos tenham acesso a um novo mundo, a um novo ensino, a um outro formato de educação que vai transformar e que depois, pós-pandemia, isso vai ser utilizado. Né? Vamos acordar que, na verdade, é tudo isso que a gente falou antes, é um aprofundamento da precarização da aprendizagem e das relações de trabalho do professor, porque a gente já está conferindo, né, que não tem realmente acesso igualitário às tecnologias, e a tecnologia de qualidade muito menos, né? Acabam naturalizando que é perfeitamente possível o professor ser substituído por uma máquina, por um robô, por uma aula remota, por um sistema aí de aulas gravadas. Não podemos deixar que isso seja naturalizado, não podemos deixar que a formação humana se torne um treinamento, se torne uma coisa acrítica, né, asséptica. Não podemos deixar que isso aconteça. E também não podemos deixar que aconteça o esvaziamento dos currículos, porque quando a gente acaba trabalhando nesse formato, dentro de uma pedagogia tecnicista, dentro de um aparato tecnológico, onde o professor é um mero executor, o conteúdo também acaba sendo esvaziado, não só do conteúdo, o currículo não é só esvaziado só do conteúdo das disciplinas, ele é esvaziado de todo o significado que esses conteúdos têm, de toda a produção, como eu falei, que esses conteúdos são resultado, enfim, as relações, né,
que envolve a produção dos conhecimentos nas diversas áreas do conhecimento, desde a educação infantil até o ensino superior. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode contribuir com o aprofundamento dessa irracionalidade, desse embrutecimento, desse obscurantismo que o professor Newton Duarte fala, das relações, das compreensões da ciência, da filosofia e da arte que tem sido posta e aprofundada, né, na nossa sociedade, no nosso país, principalmente com esse governo, tá? Então, esses dias, inclusive, teve um encontro de professores envolvidos com a associação da educação infantil, porque pensa em crianças, 4, 5, 6 anos, e o uso de aulas remotas. A função da educação infantil, que é a primeira etapa de ensino aí da educação básica, é justamente interagir, socializar, criar rotinas para uma vivência coletiva, né, criar regras, e aí estão tratando isso como se fosse meramente uma transmissão de conteúdos técnicos, né? E a educação é muito mais do que isso, a educação de maneira geral e a educação escolar. Então, eu deixo aqui a minha posição como uma professora que defende a escola pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, não a esse modelo de EAD improvisada, né? Não a esse formato de uso de tecnologias com o professor sendo meramente executor, né? Não a esse modelo que não condiz com a nossa concepção de formação humana. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado. Bom, agora vamos passar aí para o camarada Mazeu para fazer as suas intervenções aí das perguntas e as intervenções finais para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Mazeu, está com você a palavra. Igor, obrigado, Igor. Eu queria dizer o seguinte, obviamente, os meus colegas de debate de hoje abordaram com profundidade essas questões, e essas últimas 3 questões muito importantes. Quer dizer, o fundamento é o seguinte: por que interessa a precarização nas periferias, do acesso à universidade, não é? No que se refere aos filhos e filhas da classe trabalhadora? Primeiro, porque o Brasil, como nós sabemos, né, ele tem uma tradição onde há uma burguesia sem projeto nacional, sem nenhum compromisso com democracia, sem nenhum compromisso com construção de um país. O compromisso que esses caras têm é com o capital. E essa burguesia de origem colonial, escravista, né, podemos esquecer que a origem dessa burguesia é colonial e escravista. São caras que alguns têm uma tradição aí de muitos séculos, não é? Calcados na tradição do trabalho escravo. E isso marcou a sociedade brasileira. Marcou a sociedade brasileira na exclusão de uma abolição dos escravos, né? Uma libertação dos escravos que ainda não se concluiu, porque os negros que estavam escravizados hoje são os negros que estão na luta contra a marginalização, que compõem o contingente de pobres, de explorados, que compõem o contingente de presos e que compõem o contingente de trabalhadores e trabalhadoras assassinadas cotidianamente. Então, este é o país que nós temos. Esta é a burguesia que comanda o Brasil. Portanto, por que nesse momento interessa transformar a educação em educação à distância, a tal da EAD? Não é? Porque, obviamente, se você recoloca o Brasil no panorama internacional, vai ser esse um dos temas que provavelmente nós vamos abordar aqui em breve, não é? Fazendo essa discussão.
Quer dizer, se você recoloca o Brasil na nova divisão internacional do trabalho, o Brasil vai passar a ser um fornecedor de commodities. O que é o que são as commodities? São as mercadorias de origem agroindustrial. Quer dizer, se destrói a estrutura industrial brasileira, se desindustrializa o Brasil, que é alguma coisa que vem ocorrendo já há algum tempo, se faz o Brasil, se dolariza a economia. Veja o que está acontecendo com o dólar, né? Está mais de R$5,06 um dólar, ou seja, o dólar daqui a pouco vai estourar, obrigando com que as pessoas, para não perder suas parcas economias, corram para o dólar. Essa é a ideia desse governo que desmonta o Brasil, que transforma o Brasil em produtor, recoloniza o Brasil, passamos de novo a ser produtor de produtos agroindustriais, né, agrários, agroindustriais, atrás das commodities. Se você desindustrializa o Brasil, para que você precisa de ciência e tecnologia? Para que você precisa de grandes escolas para formar a classe trabalhadora? Não há nenhum interesse. Então, se você tem lá um núcleo pequeno, reduzido, de escolas para atender às necessidades do agronegócio, de setores de indústrias secundarizadas, não é? Você vai ter uma ou outra universidade para formar elite dirigente e o resto do povo que se dane. Essa é a ideia. Quando o Bolsonaro diz, olha, 70% da população brasileira vai pegar o Covid-19, vai ser contaminado, significa que uma parte enorme vai morrer e eu não estou nem aí. Aliás, ele disse, quando nós superamos o número de mortos da China, a resposta dele foi rápida. E daí? E ele continua falando, e daí? Que se dane, vou fazer um churrasco, vou andar de jet ski sobre os mais de 10 mil cadáveres de brasileiros. Né? Por quê? Porque o interesse agora é você ter um núcleo que produz e o outro núcleo que se dane. E que vai ser tratado na porrada, na morte. O Covid veio a calhar, porque assim ele se livra de uma parte grande de pobres que vão dar, segundo a concepção desse governo neoliberal, vão custar caro, como se essa poupança vai para onde? Essa poupança vai para os bancos. Essa é a política do FMI, é a política do Banco Mundial, como bem lembrou a Júlia. Quer dizer, essas políticas são políticas que tentam adaptar o mundo em crise, o capitalismo em crise, a educação, mas não é só a educação. A educação, o processo produtivo e a saúde. Né? A pessoa que se dane. Se você ficar doente, morra, meu filho. Né? E morra longe de mim, porque o Estado não quer nem pagar caixão. Morra, meu filho. Este é o projeto que essa burguesia está construindo para o Brasil de hoje, um projeto de morte. Então, obviamente, a educação é atacada, porque não tem muito interesse, ataca-se a educação, ataca-se a formação dos brasileiros, ataca-se os professores, ataca-se os profissionais ligados à educação, mas ataca-se a saúde. Não é? Quer dizer, esse é um momento onde nós precisamos ter muito claro que pós-pandemia será uma luta decisiva para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro possa retomar o controle. Por isso, nós aqui do PCB temos colocado que uma das bandeiras fundamentais que deve ser colocadas pelos trabalhadores, além da organização da classe, é fundamental organizar a classe trabalhadora na perspectiva da autonomia da classe e da luta autônoma contra o capital e contra a burguesia por uma perspectiva socialista. É também fundamental que vá se construindo desde agora a auto-organização dos trabalhadores nos bairros, nas palafitas, né, nas favelas, né, nas periferias, para que a gente possa auto-organizado responder a essa agressão brutal que a burguesia está fazendo e vai aumentar, vai ampliar contra os trabalhadores não só do Brasil, mas do mundo. Eu queria aproveitar, agradecer muito a participação da Júlia, da camarada, amiga, querida Júlia, do Vinícius, meu colega de PUC, de grandes lutas que estamos travando lá, camarada Vinícius, e do Igor, pela sua disposição de estar aqui junto conosco, coordenando os trabalhos. Eu acho que hoje foi uma grande noite, a gente fez grandes reflexões sobre educação, gostei muito desse nosso papo, viu, pessoal? E
quero agradecer aos camaradas e amigos e companheiros que até agora, né, heróis da resistência, estão aqui assistindo o nosso debate. Quero deixar um grande abraço, um beijão para todos e até domingo que vem. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Abraço.